com muito gosto e cumprimento a todos para mais um estudo da série Lições da Bíblia. A lição de número 5 desse trimestre que estamos estudando. Gostaria de convidá-los para uma prece. Senhor nosso Deus, unja-nos com o Teu Santo Espírito, perdoando-nos de todas as nossas faltas e pecados, e capacita-nos ao pleno conhecimento da lição que Tu quer tirar para nós da Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. E com isto aprendamos e tenhamos motivação para um reavivamento sólido em nossa jornada cristã. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A lição desta semana, o tema geral é obediência, fruto do reavivamento. O texto aí analisado, no tema geral, é 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e verso 5. Paulo ali nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós assim sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Um texto que também, outros dois textos que se encaixam bem aqui dentro desse quadro, que seria interessante observarmos, é Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 20, olha o que temos ali. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestido a couraça da justiça, e calçados os pés com a pregação, ou com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, com E maiúsculo, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra ao abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar o que devo falar. Veja que, como o texto de 2 aos Coríntios 10, 4 e 5, trata de armas de uma milícia celeste. Claro, que o governo aqui na época era o Império Romano, qualquer outro exército que não do Império Romano seria considerado milícia, por isso o termo traduzido para nós como milícia. E essas armas dessas milícias não é arma de exército comum, não, arma de fogo, arma branca, nada disso. É um outro tipo de armamento para lidar com outro tipo de situação, porque nós enfrentamos o maligno e todo o seu exército. E para isso tem a arma certa. E nós vimos aí em Efésios, em detalhes,
Inclusive, dentro desses vários detalhes, envolvimento nos pés, lembra? Para a preparação do Evangelho, ou para a pregação do Evangelho. Não tem como reavivar, não tem como buscar salvação sem ter esse tipo de vínculo, de sentimento. Não que pregar o Evangelho nos salve, mas é um fruto de gratidão nossa a Deus, pela salvação que Ele nos dá de graça, responder levando este mesmo Evangelho a outras pessoas, ou mostrar essa salvação para outras pessoas. E quando trata do escudo, então, para apagar os dardos inflamados do inimigo. E o que eu achei mais interessante foi exatamente o capacete. Naquele tempo não tinha moto. Um acidente de moto sem capacete, com capacete já tem problema, imagina sem capacete. Agora, se acidente de moto é perigoso sem capacete, tenta imaginar dardos das potestades malignas no meio da sua ideia, sem capacete. E o capacete da salvação será o que é? Em primeiro lugar, capacete vai na cabeça. Na nossa cabeça está o cérebro, está a nossa mente, está as nossas intenções. E aonde está a nossa mente? Ou está o tesouro, ou está a carniça. Se é o tesouro, é tudo que pertence a Deus. O tesouro eterno, das joias celestes. E quanto mais tira desse tesouro, mais quer tirar e mais tem para mostrar ao mundo. Mas se for carniça, vai juntar urubu e águia, abutre. Mas a mente também, que também pode representar o nosso coração, ou as nossas intenções, ou ela é governada pela luz, ou é governada pelas trevas. O segundo texto aqui que eu apresento, em harmonia com o texto do tema geral, é Lucas 11:35, onde Jesus diz: vê que a luz que há em ti não seja trevas. Tem muitos que têm um determinado conhecimento, uma experiência de vida, e às vezes acaba atribuindo isso como luz, luz de Deus, luz da verdade que Ele determinou para ele, os conceitos que Ele preconcebeu, que na maioria acaba sendo até preconceitos, são conceitos criados fora da verdade, fora da intenção divina, fora do conteúdo divino. Aí criamos as nossas próprias regras, que acabam virando tradições, que é nada mais e nada menos do que peso nas costas daqueles que nós vamos evangelizar, ou daqueles que nós vamos conviver, seja dentro de casa, seja com os filhos, seja com o cônjuge, com os pais, seja com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Nós devemos lembrar que Cristo convidou as pessoas para aliviar o peso delas e não para sobrecarregá-las, para aliviar o fardo. Se as pessoas perceberem em nós um entusiasmo evangelístico e um testemunho sensato e sincero, elas vão ter leveza de imaginar que elas também podem ser assim. Eis a importância do testemunho. Só que experiência de vida pessoal pode não ter muita coisa a ver com a palavra de Deus, com a verdade, mesmo estando dentro da igreja. O que é bom para você pode não ser para mim. A nossa vida não deve ser regra para ninguém. A nossa conduta deve ser alienada à conduta de Cristo. O nosso caminho deve ser guiado, a nossa vida deve ser guiada por Jesus. Para que as pessoas possam sentir firmeza ao ouvir da nossa boca e ao observar em nosso testemunho a verdadeira luz que Jesus diz que nós somos no mundo, e encontrar em nós o verdadeiro tempero.
Nós temos aqui também, agora o segundo tema da lição, vida transformada. Temos alguns exemplos interessantes na Bíblia Sagrada. Temos, por exemplo, Zaqueu e Mateus, que eram dois bandidos de colarinho branco, que tanto mau exemplo, extorquiu tanta gente. Além de tudo, era um funcionário público sustentado pelo salário, pelo dinheiro do povo. Ainda extorquia as pessoas. Eram pessoas odiadas realmente, naquela época. Mas tiveram suas vidas transformadas. Temos Maria Madalena também, a menina que se tornou prostituta, também teve a vida transformada. Temos Pedro, antes da cruz, covarde, falso, traidor. Após a ressurreição de Cristo, arrependido e disposto a buscar de Cristo o verdadeiro reavivamento para a sua vida e poder ser usado como instrumento nas mãos de Deus para fazer o trabalho que até então ele não tinha conseguido fazer. Mas na dependência de Cristo conseguiria. E após o Pentecostes, esse Pedro, Pedro, se tornou um exemplo vivo, uma referência que transmitia a luz de Cristo na sua conduta e nas suas palavras e no seu exemplo e na sua coragem, na sua integridade. Pôde realmente se colocar como alguém de bem e realmente alguém que inspirasse exemplo a ser seguido. No terceiro tema, o alto preço da obediência. Aí analisamos o capítulo 6 e o capítulo 7 de Atos e vimos Estevão. Estevão foi o primeiro mártir morto oficialmente por decreto legal, no ano 34 da era cristã. Aquela profecia de Daniel 8,14, dos 2.300 anos, o período mais longo profético na Bíblia, ela era dividida em dois blocos. Um bloco para o povo judeu e o outro bloco ao povo cristão. No bloco ao povo judeu, que ia do ano 457 até o ano 34, a morte de Estevão exatamente é o marco do final do povo judeu. Porque, como nação, se eles aceitassem a Cristo, eles continuariam como nação, sendo o povo escolhido de Deus, evangelizando o mundo. Mas como eles, com um decreto oficial, executaram Estevão, eles deixaram de ser povo de Deus como nação, como indivíduos. Daí em diante, eles poderiam e deveriam e devem se agregar à igreja cristã, mas como indivíduos. Mas, no ano 33 da era cristã, ano então em que Jesus morreu, esse ano, na morte de Cristo, iniciou o primeiro período da igreja cristã que 12 apóstolos judeus receberam para evangelizar o mundo. Então, no ano 34, Estevão é morto oficialmente, como eu disse agora, e o evangelho foi estendido ao mundo gentil, e o Apocalipse, no capítulo 6, nos apresenta, no capítulo 2 e 3, mostra então 6 períodos que a igreja cristã passaria. O primeiro deles começando no ano 31, com o ministério de Cristo mesmo, né? Levando avante, indo até o ano 100, do ano 100 em diante, o segundo período, depois o terceiro, quarto, quinto, sexto terminaria em 1844, fechando os 2.300 anos. 1844, o último período, Laodiceia, que quer dizer povo justo, povo do juízo. Esses iriam representar Apocalipse 14, de 6 a 12, pregando as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo, mostrando que o santuário que Daniel falou foi purificado. Estaria sendo purificado a partir de então. E o Evangelho, para concluir a pregação do Evangelho, o Espírito Santo, aliado ao Espírito Santo, que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo,
desde a descida do Pentecostes até Jesus voltar, é então o que está em ocorrência. Mas, como eu disse, um alto preço. Estevão teve peito para falar, para pregar. Na altura, então, do verso 55 do capítulo 7, ele teve uma visão maravilhosa. Ele viu o Filho de Deus à direita do Pai, em glória e majestade. E quando ele disse no verso 56 que tinha o que ele estava vendo, aí que eles mataram ele rápido mesmo. E ele desceu para a sepultura daquele jeito, e ele vai sair daquele mesmo jeito, vendo Jesus vindo em glória e majestade. O preço foi alto. Talvez para mim e para você, ser um cristão também, não seja barato. Tanto em casa, no trabalho, ou em muitos lugares da nossa vida. A porta realmente é estreita, mas vale a pena. Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 9 ao 11, nós temos ali, no quinto selo, quando ele é aberto, vi as almas que clamavam durante o período da Idade Média, né, da Inquisição: até quando, ó Santo, o dominador, não julgas e vingas o nosso sangue desses que estão nos matando? E foi dito para eles: não, vocês ainda vão repousar, ainda tem descansa, fica tranquilo, porque ainda tem uma quantidade de gente que deverá ser morto como vocês. É uma escatologia, é uma profecia escatológica. Apocalipse capítulo 12, verso 17, confirma essa profecia. O dragão, o diabo, irou-se contra a igreja, ou os remanescentes da igreja, o que sobrou dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que Apocalipse 19, 10, que é o espírito de profecia, diz que é o espírito de profecia. Esses surgiram com a igreja conhecida então como Laodiceia, povo do juízo, povo justo, pregando essa última mensagem de advertência ao mundo. E Apocalipse 13, de 11 ao 18, mostra a última crise que será empreendida contra esses remanescentes, que também são representados por Apocalipse 14, de 6 a 17. E de Apocalipse 18, que pregarão o alto clamor. Mas também devemos lembrar do que foi dito. Não sei se é eu, se é você, se são nossos filhos, que vão completar esse número. Mas vai ter mortos nas próximas perseguições. Isso é a Bíblia que está dizendo. E não foi eu que escrevi a Bíblia. Está lá escrito. E tudo que a palavra de Deus falou aconteceu. E agora vai acontecer mesmo. Não se iluda. Olha, nós também poderíamos aqui citar alguns temas interessantes, como por exemplo, no final da história deste mundo, lá no Apocalipse, no capítulo 7, mostra que 144 mil escolhidos guiarão uma grande multidão na perseguição final. 1 Tessalonicenses 4,16 mostra a multidão de mortos que ressuscitarão para o encontro com o Senhor nos ares. É a grande messe dos mortos. E a primícia desses mortos, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, verso 51 a 53, Jesus ressuscitou eles. Ressuscitou com Cristo. E Jesus levou embora para o céu a primícia dos mortos. E a grande messe, a grande roça, vai ressuscitar quando Jesus voltar. Mas os 144 mil são primícias dos vivos, que estarão vivos por ocasião da segunda volta de Cristo, que guiarão a grande multidão, mencionada também no mesmo livro de Apocalipse, no verso 13 e no verso 14, do capítulo 7. Se observarmos o verso 9, verso 13 e 14,
Essa grande multidão, foi perguntado para ele, de onde vem essa multidão? Vem da grande tribulação. Defunto não vem da grande tribulação, vem da sepultura. Agora, esses vieram da grande tribulação, é uma multidão de vivos. E os 144 mil, que são pessoas escolhidas, que nunca apostatou, nunca se envolveu com nenhum tipo de apostasia, desde que aceitou a mensagem, que a prioridade máxima na vida deles é servir a Deus em primeiro lugar. Esse vai ter 144 mil desse modelo, guiando a grande multidão no final. Apenas como líderes, Moisés, Elias, Enoque, atuais, que estarão conduzindo o povo de Deus no final, antes da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto tema agora. Quando o Espírito surpreende. Olha, quando Mateus entrou na igreja, quando Zaqueu entrou, quando Maria Madalena entrou, causou muita estranheza. Imagine Saulo, um matador, um perseguidor. Não foi fácil. Todo mundo ficava com medo. Será lobo? Vestido de ovelha para nos devorar? Só que Jesus disse uma coisa tão interessante. É uma chave de identificação clara. Se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Fácil de identificar logo, né? Paulo chegou cego e o corpo abatido. Nada de orgulho de um perseguidor, de agressividade. Ele chegou disposto a buscar o reavivamento necessário para começar do zero, uma nova criatura, um novo homem, e dedicar a vida verdadeiramente. Ele teve que cair do cavalo para entender que estava errado. Ser jogado no chão e ficou cego e mendigando o reavivamento, mendigando a nova vida, que recebeu e se tornou um baluarte do cristianismo, da pregação do evangelho aos gentios. E você? Qual é a imagem que pode estranhar? Será que não é o contrário? Quem sabe? Alguém que chega, entra na igreja e vê você pregando, ué, mas esse camarada aí é um mau testemunho, ele é crente, eu nem sabia. Aquela moça que está tocando no piano, menino, não sai da boate ali, ó. Olha, conta com quem tu andas, te direi quem tu és, principalmente no lugar em que tu andas. E o que será que tu és? Ai daquele que serviu de tropeço para atrapalhar a pregação do evangelho dentro da igreja. A obra de Deus é muito séria. Causar estranheza, no sentido de causar admiração nas pessoas, de saber quem nós fomos e quem nós somos hoje, isso é muito bonito e digno. Mas inverter esse processo, o preço é muito alto. Não vale a pena pagar. Deus é amor. Ele chama por amor, como nós estamos aqui pregando na mensagem. Aceite hoje a transformar a vida, a ser reavivado por amor. Porque senão ele vai ter que chamar pela dor. E muitas vezes a dor pode feder vivo na cama de um hospital. Ou ficar numa cadeira para o resto da vida, numa cadeira de roda. Porque por amor não escutou, tem que ouvir pela dor. Não significa que todos que estão sentados numa cadeira de roda, ou que está doente, foi porque mereceu. Existe o ministério da dor, como foi Jó. Jó não teve culpa de nada que ele passou, foi chamado para servir o ministério da dor e atingir, alcançar, realizar propósitos divinos. Como muitos podem estar passando por isso, e serão recompensados por isso. Mas muitos, pode sim, estar sendo alvos do amor de Deus para transformar a vida, e assim, ainda que seja faltando perna, braço, orelha, pescoço, mas chegar vivo no céu, um dia. Quinto tema, sensibilidade ao chamado do Espírito Santo.
Aqui nós vimos Paulo perante Pórcio Festo e também diante do rei Agripa. Herodes Agripa II, o último rei da dinastia herodiana. Esse Herodes Agripa II, ele, conhecido como rei Agripa, né? Ele era filho de Agripa I. Ele reinou em Calcis, lá na Síria, entre o ano 48 ao ano 53. Ele, depois, em 49, ele foi nomeado como inspetor do templo, com direitos a escolher o nome do sumo sacerdote. Por sugestão do próprio Festo aí, no caso, ele ouviu a Paulo. Esse indivíduo, esse rei Agripa II, ele era enrolado, literalmente, com a própria irmã Berenice, essa que aparece aí no texto bíblico de Atos. Essa Berenice, ela era casada com outro Herodes, filho de Aristóbulo, e mantinha relação incestuosa com o próprio irmão, que era esse Agripa II, que ouviu Paulo. Em troca de Calcis, também, Cláudio deu as tetrarquia de Filipe, Cesareia de Filipe, e de Lisânias, entre o ano 53 ao ano 95. Esse rei Agripa morreu no ano 100 da era cristã. Ele também recebeu uma região do norte do Líbano, dentro dessas tetrarquias que Cláudio teria dado. E quando, no governo de Nero, ele colocou o nome de Neronias na cidade de Cesareia de Filipe, em homenagem a Nero, para bajular Nero. Esse indivíduo, ouvindo Paulo, disse: Paulo, por pouco que me persuades a me tornar um cristão. Quase salvo, totalmente perdido. Quantos assim, entre grandes homens e pequenos homens e mulheres, adultos, adolescentes, na história da humanidade? Quase salvo, totalmente perdido. Atravessou um lago de 10 quilômetros de largura na braçada. Faltando meia braçada para atingir o barranco, não deu conta, afundou. Quase salvo, totalmente perdido. Uma vida inteira vã, uma travessia inteira vã. Sensibilidade. Não vale a pena lutar contra o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo bater no teu coração, bater na porta, que a fechadura, a maçaneta é só do lado de dentro, livre-arbítrio, abra para ele entrar. E aí ele vai cear com você e te fazer vitorioso e vencedor. Principalmente vai te fazer um salvo, um escolhido. O sexto tema: obediência guiados pelo Espírito. Ou guiada pelo Espírito. O Evangelho de São Lucas, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: eu, em verdade, vos batizo em água, disse João Batista, mas aquele que vem após mim, cuja sandália nem sou digno de carregar, ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Os 3 batismos. O reavivado tem os 3 batismos. Sabe por quê? O batismo da água para mostrar para o mundo que você mudou de exército. Ele é indispensável. O batismo do Espírito, com E maiúsculo, para provar a conversão. Você mudou de vida. Conduta diferente, vida diferente. Aceitou a mensagem do Espírito. Convenceu o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o do fogo é para participar com o Espírito Santo e com Deus da obra de evangelismo. Para mostrar que você está reavivado. É o fogo do entusiasmo. Esses 3 batismos são indispensáveis
para aqueles que querem um dia morar com Deus. De uma maneira ou de outra, Deus vai te mostrar como ser útil na causa de Deus. É só você abrir o coração e entregar. E deixa que Ele faz a obra. E Ele faz lembrar tudo. Ele te faz você fazer coisas que você nunca pensou que era capaz de fazer. Você é incapaz. Todos nós somos incapazes de saber potencialmente o que nós podemos fazer tanto para o bem quanto para o mal. Se entregue nas mãos do inimigo, Deus me livre. Mas se entregue na mão de Deus. Glória a Deus. Que bênção que podemos ser na nossa casa, no nosso trabalho, no mundo em que vivemos. Finalmente, o último análise da semana, Atos dos Apóstolos, página 49, um texto da autora cristã, Ellen G. White. Desde o dia de Pentecostes até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que esta seja a nossa meta. Que este seja o nosso propósito de estar envolvido com o Consolador nessa obra, reavivados, envolvidos com a pregação do Evangelho, focados na missão do ID, lembrando que tem que semear, colher e conservar. Por isso, o testemunho é fundamental. Senhor Deus, unja-nos com o teu poder, que para a tua honra, a tua glória e teu louvor, a nossa vida possa ser envolvida com o teu trabalho, com o teu chamado, com a missão de levar almas aos pés de Cristo. Reaviva-nos e capacita-nos. Santifica-nos em tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus.